Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos deixar Deus nos falar. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, a liturgia referente às celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana. É só você acessar. Se você quiser digitar Paulo Roberto Maciel Maciel no campo de busca do Google, você vai chegar ao meu Facebook, meu blog, meu Instagram ou YouTube. O YouTube tem mais de 10 mil vídeos à sua disposição, gratuitamente, para pesquisar. Liturgia referente ao dia 5 de julho de 2024. É sexta-feira da 13ª semana do tempo comum, no ano B, onde se enfatiza mais o evangelho escrito por São Marcos. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito temos a missa escolha. Pode ser a missa comum ou a missa em memória facultativa a Santo Antônio Maria Zacaria, presbítero, ou seja, padre, sacerdote e santo da igreja. Nesse caso, a cor é branca. Eu pesquiso em sites fidedignos para colaborar com os meus amigos presidentes de celebrações. Por exemplo, a antífona da entrada eu pesquisei no site Nova Aliança. Os santos eu pesquiso no site revista.arautos.org. Antífona da entrada. Povos todos do universo, batei palmas, gritai a Deus, aclamações de alegria. É o Salmo 46, versículo 2. Vamos agora à oração da coleta. Ponha suas intenções. Rezemos. Ó Deus, pela graça da adoção, nos tornastes filhos da luz. Concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura, leitura da profecia de Amós, capítulo 8, versículos do 4 ao 6 e do 9 ao 12. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria, e o sábado para darmos pronta saída ao trigo, para diminuir medidas, aumentar pesos e adulterar balanças, e dominar os pobres com dinheiro, e os humildes com um par de sandálias, e para pôr à venda o refúgio do trigo. Acontecerá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei com que o sol se ponha ao meio-dia e em pleno dia escureça a terra. Mudarei em luto vossas festas e em pranto todos os vossos cânticos. Farei vestir saco a todas as cinturas e tornarei calvas todas as vossas festas e em pranto todos os vossos cânticos. Farei vestir saco a todas as cinturas. E tornarei calvas todas as cabeças. O país porá luto como por um filho único, e o final desse dia terminará em amargura. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro mar, circulando de norte para o oriente, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha o alerta de Deus, hein? Procurarão a palavra algum dia e não encontrarão. Então aproveite enquanto ela está à disposição. Agora é o Salmo 118, na Bíblia Vulgata, e 119 na de tradução hebraica. Versículos 2º, 10º, 20, 30, 40, 131, refrão que está em Mateus, capítulo 4, versículo 4. O homem não vive somente de pão, mas toda
de toda a palavra da boca de Deus. Repitamos: o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Feliz o homem que observa seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. De todo o coração eu vos procuro. Não deixeis que eu abandone a vossa lei. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Minha alma se consome o tempo todo em desejar as vossas justas decisões. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei vossos preceitos. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Como anseio pelos vossos mandamentos, dai-me a vida, ó Senhor, porque sois justo. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Repitamos: o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. A aclamação é com Mateus 11, versículo 28. E a proclamação é com Mateus 9, versículos do 9 ao 13. Aleluia, 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 aleluia. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e descanso eu vos darei, diz o Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Olha, temos belas leituras. Vamos saber um pouco sobre elas. Olha, aqui no livro Liturgia Diária diz o seguinte: crer em Deus implica duas atitudes nossas: confiar em suas promessas, mas também fazer nossa parte, colaborando com a realização das promessas divinas. A liturgia nos convida a nos reconhecermos como pecadores e nos dispormos ao seguimento de Jesus Cristo. Jesus nos pede abertura de espírito para acolher a misericórdia divina, ao nos garantir: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. No livro Palavra e Vida, nós temos aqui a seguinte reflexão: todos sentimos necessidade de nos superar, aliás, de nos separar do que é impuro, do que é sujo, do que não nos parece digno. Mas esta necessidade também esteve presente na igreja.
Quando éramos pequenos, nos diziam que não devíamos andar com más companhias, mas a verdade é que a maneira de Jesus atuar é muito diferente. Ele está junto às más companhias, publicanos, prostitutas, marginalizados, e o faz com a melhor das intenções, porque a salvação, se ela é para todos, deve se manifestar em primeiro lugar para aqueles que mais dela necessitam, que são justamente essas pessoas pecadoras. O que Jesus quer é convertê-las, né? Transformá-las. Mais uma reflexão do dia a dia com o Evangelho agora. Sobre o Evangelho. Por prestar serviço aos ocupantes romanos, cobradores de impostos eram mal vistos ou mesmo desprezados pelos judeus. Jesus, que veio para oferecer a salvação a todos, não se deixa levar por esses preconceitos. Por isso chama justamente um cobrador de impostos para ser seu discípulo, Mateus ou Levi, é o mesmo apóstolo. Esse modo de pensar e agir de Jesus ganha evidência quando se dispõe a participar de uma refeição a que comparecem também cobradores de impostos e pecadores. Um prato cheio para os fariseus. E o que faziam ali, né? É uma pergunta também. Que censuram a atitude do mestre por se misturar com essa gente. Disseram eles. Jesus argumenta, os doentes é que precisam de médico. À força de observâncias, os fariseus se consideram sãos e justos. Permanecem fechados à misericórdia do Senhor, da qual Mateus se torna verdadeira testemunha. Vamos agora à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, que é mais aprofundada, mais estudada. O título da liturgia de Santini é A Mesa com Jesus, baseada em Mateus capítulo 9, versículos do 9 ao 13. Ainda não encontrei alguém que se explicasse por que motivo passamos a traduzir a presença na comunhão eucarística como um sinal de dignidade. Alguém que explicasse. Seria preciso merecer para comungar o corpo do Senhor? Ou será que ninguém presta atenção ao que rezamos? Senhor, eu não sou digno. São as palavras do centurião romano. Conforme Mateus, capítulo 8, versículo 8. Notável ato de fé naquele dia, fora do alcance dos conterrâneos do próprio Jesus, os hebreus. Quando participamos da mesa da Eucaristia, fazemos parte da mesa de Jesus. E isto é uma honra para todos nós. Quando os publicanos e pecadores se sentaram à mesa com Jesus, o Evangelho de hoje, sua presença foi considerada uma desonra para o mestre de Nazaré. É que sentar-se à mesa com alguém significa situar-se no mesmo nível do anfitrião, entrar em comunhão com ele. Dize-me com quem comes e te direi quem és. Ora, os publicanos eram judeus que, sob a ocupação romana no Oriente Médio, prestavam-se ao servicinho sujo de cobrar os impostos que seriam repassados aos dominadores. Não é preciso grande esforço de imaginação para adivinhar os apelativos com os quais eram tratados por seus compatriotas. Além do mais, por estarem em permanente contato com os cães romanos, cães entre aspas, os publicanos eram considerados ritualmente impuros, isto é, anátemas, intocáveis. Pior ainda, Jesus chegou ao extremo de convidar um deles, Levi ou Mateus, para integrar o seleto grupo dos 12. Mal ouviu aquele imperativo convite, segue-me, e o publicano abandonou seu telônio e seguiu o mestre. E achando que a ocasião merecia uma comemoração, organizou um banquete em sua casa com a presença de seus colegas de profissão. Os judeus mais religiosos, entre aspas, os fariseus que se julgavam superiores, traziam fragmentos da lei em suas filactérias e rezavam de pé nos portais do templo, onde seriam vistos por todos os passantes, e aproveitaram a ocasião para condenar em alta voz o comportamento nada canônico de Jesus do Galileu.
Não somos muito diferentes hoje em dia. Os cidadãos mais honestos sentem grande dificuldade em entrarem, se aproximar dos decaídos do sistema, como os presidiários, os mendigos, os drogados e os que exercem outras atividades menos nobres. Corremos o risco de nos julgarmos superiores a eles, ignorando que qualquer coisa boa em nossa vida é, no fundo, pura graça de um Deus bondoso. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Senhor, preparas uma mesa para mim. É o Salmo 35, versículo 5. Agora, o que chama a atenção hoje no Velho Testamento é Amós, não é? Não sei se vocês perceberam, mas a leitura de Amós, a profecia no capítulo 8, versículos do 4 ao 6 e do 9 ao 12, que fala sobre corrupção. Olha, capítulo 8. Vamos lá. Do 4 ao 6. E do 9 ao 12. Agora, os comerciantes são duramente criticados. Também eles se enriquecem graças à fraude e à exploração sistemática contra os pobres. Esses ricaços frequentam o santuário e não faltam a festas religiosas. Porém, mesmo quando estão rezando, ficam a maquinar o que poderão fazer para ter mais lucro. O fim é iminente. A festa se transformará em luto e a alegria em gemido. Pior que isso, porém, é que Deus recusará falar a essa gente que não quis ouvi-lo. Desse modo, ficarão privados de conhecer o projeto de Deus e, por isso, nem sequer terão a possibilidade de conversão. Agora, os santos do dia: Santo Antônio Maria Zacarias, santo de 5 de julho. Santo Antônio Maria Zacarias. Ele foi presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Faleceu em 1539. Zacarias fundou em Cremona, na Itália, a Congregação dos Clérigos Regulares de São Paulo, ou Barnabitas, com o objetivo de reformar os costumes do clero e dos fiéis. Conforme o site Comunidade Católica Canção Nova, Antônio Maria nasceu em Cremona, no norte da Itália, em 1502, na família Zaccaria, tradicional nobreza italiana. Ao perder o pai muito cedo, teve de sua mãe o grande gesto de amor que constitui em dedicar-se somente para a sua educação e formação. Com apenas 18 anos, Antônio doou toda a sua herança para sua mãe e foi estudar medicina. Ele fez de sua profissão um apostolado e por isso não cuidava só do corpo de seus pacientes, mas também de suas almas. Ele os tratava todos como irmãos. Chamado por Cristo, ampliou seu apostolado ao ser ordenado sacerdote em 1528. E dessa forma pôde testemunhar Jesus e a unidade da Igreja num tempo em que as ciências pagãs e a decadência das ordens religiosas e do clero pediam não uma reforma protestante, mas sim uma santidade transformadora. Ele fundou a Congregação dos Clérigos Regulares de São Paulo e, com a ajuda de uma condessa, a Congregação das Angélicas de São Paulo. Criou ainda o grupo de casais para os leigos. Antônio Maria viveu e comunicou vida num dos períodos mais difíceis da Igreja de Cristo. Depois de muito propagar a devoção a Jesus Eucarístico, foi acometido por uma epidemia e com 37 anos veio a dormir nos braços de sua mãe terrestre e acordar nos braços de sua mãe celestial, Maria Santíssima. Foi canonizado em 1897. É considerado o pioneiro da pastoral familiar na história da Igreja. Santo do dia 5 de julho, Santo Atanásio de Jerusalém. Você já ouviu falar de Santo Atanásio de Jerusalém? Foi um diácono e também foi mártir
falecendo no ano 451. Atanásio foi diácono da Igreja da Ressurreição, assassinado pelo monge herege Teodósio, cuja impiedade tinha recriminado durante o concílio de Calcedônia. Santa do dia 5 de julho, Santa Ciprila, mártir, faleceu no século IV. Foi uma cristã libanesa dilacerada em Cirene, na Líbia. Isso aconteceu após Ciprila suportar em suas mãos carvões em brasa, para evitar que, deitando-os fora, desse a impressão de estar oferecendo incenso aos deuses. Ciprila foi morta com ganchos durante a perseguição de Diocleciano. Santa do dia 5 de julho, Santa Marta Leiga, faleceu em 551, Santa Marta foi mãe de São Simão Estilita. A esse filho, ela educou na fé da igreja, tanto que ele se tornou santo, São Simão Estilita. E ela também acabou se tornando santa. Marta, do ano de 551, data do seu falecimento. Santo do dia 5 de julho, Santo Atanásio Atonita, monge, do ano 1004, instituiu um pequeno mosteiro no Monte Athos, na Grécia. Com isso, Atanásio Atonita iniciou a vida cenobítica neste local. Santas do dia 5 de julho, Santa Teresa Shen Jinxie e Santa Rosa Shen Aishie. Foram virgens e mártires, faleceram em 1900. Isso aconteceu na China, durante a perseguição dos Boxers, e elas morreram em defesa da sua virgindade. Essas santas cristãs, Teresa Shen Jinxie e Rosa Shen Aishie. Santos do dia 5 de julho, Beatos George Nichols e Ricardo Yaxley, sacerdotes. Thomas Belson, seminarista, e Fredo Pritchard, mártires. Vários santos faleceram em 1589. Foram martirizados na Inglaterra durante as perseguições da rainha Isabel I. Olha, vários santos: George Nichols, Ricardo Yaxley, Thomas Belson e Humphrey Pritchard. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso divino Pai eterno. E agora eu clamo do aramaico, dialeto de Jesus, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Seja batizado, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus como Deus. E assim você será salvo e viverá por todos os séculos dos séculos. Ou seja, eternamente junto de Deus, junto de todos os salvos, todos os santos e todos os anjos de Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. @ Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919.